Oi gente, tudo bem? Estou aqui para fazer aquela chamadinha para o vídeo de hoje. Hoje nós teremos aqui uma continuidade do que nós falamos no vídeo anterior, né? Algumas dicas aí, restante das dicas que eu fiquei de trazer para vocês, né? Dentro da gestão do varejo de moda. Então fica aqui que nós teremos muita pauta legal ainda para trocar. Tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, Raquel Fontelli. Sim, eu aqui de novo com vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para falar, né, dar sequência aí do que nós falamos no último vídeo, né, na nossa última pauta. Falei um pouquinho com vocês sobre gestão de varejo de moda, né? Trouxe aqui algumas dicas para uma boa gestão de varejo de moda. Essas informações que eu trago, elas são muito importantes, principalmente para quem está começando ali, né, no universo do varejo, para quem está querendo entender um pouquinho mais. Então, fica aqui comigo que vai ter muita informação legal, né? Então, já começo aí trazendo a primeira pauta, né, que nós, conforme eu falei, fiquei de dar sequência, falei para vocês no vídeo anterior. Começo trazendo para vocês a importância de uma boa variedade e gestão de estoque. Como que se dá isso, né? Quando eu falo de uma boa variedade de gestão de estoque, principalmente para empresas que começam ali, que tem o seu, tem filiais, né? Vamos falar de empresa de pequeno porte, que tem, umas duas lojas, três lojas em média. Normalmente elas são localizadas em pontos estratégicos, né? Isso tem a ver com o nosso último tópico que nós vamos falar. Então, assim, o que eu preciso entender? Onde que o meu produto vende mais? E um outro ponto importante, isso até abrange visual merchandising, a gente vai falar um pouquinho, olha um spoiler aqui, vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas o que eu quero trazer trabalhe sempre a quantidade correta de exposição dos seus produtos nos pontos de venda, tá? Isso aqui é total visual merchandising, eu vou explicar de uma forma mais aprofundada quando a gente abordar essa pauta. O que eu quero trazer se atenham a essa questão da grade, de obedecer à grade, de ter uma boa profundidade, isso transmite, né, opções para o consumidor, né, quando eu trabalho com profundidade de grade. Um outro ponto, se atenha à loja física que mais vende. Em muitos casos, né, a peça fica parada no ponto de venda, mas tem uma boa aderência no e-commerce, né, para as lojas que estão ali presentes em multiplataforma. Então, se atenham a esse ponto. Um outro ponto importante é quando a gente fala de marcas que têm muitas filiais, a gente vai retomar isso quando falar reforço de visual merchandising. O que eu quero meter se atenham ao determinado produto que tem uma linguagem com um determinado consumidor, para eu entender onde ele vende mais, né? Então, de repente, o produto está parado numa determinada região que não está vendendo, não está sendo bem recebida pelo aquele público, bem recebido pelo aquele público. E aí, o que a gente tem nesse momento? Onde não está, né? Onde o produto está em falta, onde ele não está mais presente, eu tenho que fazer essa alocação. Então, eu tenho que entender como funciona essa dinâmica de varejo, né? Então, um bom planejamento aí se faz extremamente importante quando a gente fala dessa boa gestão, né, de produtos, tá? Essa boa gestão, variedade de gestão de estoque. Um outro ponto que eu queria me ater, até falei um pouquinho nos vídeos anteriores, né, referente a softwares de gestão, CRM. Tem muitas marcas que estão começando, conforme eu falei no início, lá acho que nos primeiros vídeos que eu trouxe aqui para vocês, sobre a dificuldade que algumas marcas têm, né, de se adequarem a essa nova linguagem tecnológica. Isso se faz muito necessário. Quando a gente fala do ambiente virtual, quando a gente fala do CRM sendo muito necessário, né, para reter as informações desse consumidor, para que eu consiga elaborar de uma forma eficaz a minha estratégia, isso é muito necessário. Quando eu tenho, por exemplo, a oportunidade de mandar uma mensagem desejando ali um feliz aniversário para o consumidor, de mandar uma mensagem, né, levando a ele a informação de que eu vou elaborar uma ação no qual ele estará sendo avisado antecipadamente, né, eu consigo transmitir ali ao consumidor que eu tenho, além de estar trabalhando uma boa
relação, gestão de relacionamento, né, que a gente falou um pouquinho no tópico anterior, no vídeo anterior, eu trago também aqui a importância da usabilidade desse software de gestão numa aproximação que ele gera com o consumidor. Então, assim, por incrível que pareça, gente, só um adendo aqui para vocês, mas sim, ainda existe, principalmente quando a gente fala de empresas de pequeno portes, né? Sim, ainda existem pequenas lojas que ainda não trabalham, né? Se eu trouxer aqui um exemplo para vocês, nem falando de moda, só mais como exemplo mesmo, tem um comércio, né? Próximo, numa região X, próximo de onde eu estou localizada, que sim, sabe a cadernetinha do seu Zé, lá de antigamente, que se colocava, ele trabalhava na anotação, sim, ele ainda trabalha dessa forma. Aqui no caso, eu estou dando como exemplo um pet shop. Mas sim, toda vez, né, que eu vou a este local, né, eu tenho que dar os meus dados, eu tenho que passar os meus dados, passar o endereço, passar o telefone para que ele realize a sua entrega. Então, assim, isso atrasa, além do processo dele, gera uma experiência ruim para mim como consumidora, isso eu preciso me ater, né? E ele não consegue trabalhar de uma forma eficaz, né? A relação dele como empresa, como marca, comigo enquanto consumidora. Então, trago aqui esse reforço, né? Porque é extremamente necessário. Um outro ponto que eu queria trazer é parceria com fornecedores. Quando a gente fala de parceria com fornecedores, consequentemente eu estou falando também de um bom poder de barganha, ou seja, eu tenho um poder de negociação com esse fornecedor. Então, o que eu preciso me ater? Primeira coisa, eu preciso construir boas relações. Quando a gente fala dos fornecedores, a gente está falando dos verdadeiros stakeholders, que são ali os parceiros do negócio, que estão diretamente envolvidos. Então, assim, um problema com o fornecedor, vocês precisam se ater. Vai impactar, sim, diretamente no consumidor. Então, ele envolve todo esse operacional que eu preciso ter essa preocupação o tempo inteiro. Então, sabe esse todo por detrás que eu costumo trazer aqui? Então, eu preciso ter essa preocupação. Então, uma vez que eu tenho, né, uma boa cartela de fornecedores, uma vez que eu tenho uma boa relação com esses fornecedores, eu consigo trabalhar melhor a minha entrega, né, para o meu consumidor final. Então, esse é um outro ponto que eu queria reforçar aqui com vocês. Uma outra questão, gestão de preço, fazer uma boa gestão de preço. Primeira coisa, quando eu falo da gestão de preço, eu preciso me ater ao calendário do varejo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu sempre trazendo spoilers para vocês. Quando eu trouxer para vocês a pauta de como utilizar, né, o composto de marketing no varejo. Vou sim trazer de uma forma bem aprofundada para vocês se aterem aí um pouquinho, né? Mas basicamente, quando eu falo dessa questão de gestão de preço, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso sentir o público, eu preciso sentir a minha região, né? Eu preciso investir muito em pesquisas. É muito comum as marcas, né, as lojas físicas, receberem visitas, né, de superiores de outras marcas. Por quê? Eles estão no campo fazendo pesquisa, exatamente pesquisa de campo, né? Porque o que ocorre? Muitas vezes pode acontecer que ele tem um determinado produto lá que está parado. E ele não sabe por que esse produto não está tendo uma boa aderência no público. E aí, quando ele percebe que a loja do lado está vendendo um produto muito semelhante, né, por um preço muito mais em conta, ele começa a rever. É claro que aí a gente tem um por detrás também, que é uma identificação do cliente com o produto, ou no caso, com uma marca. Mas, o que eu preciso me ater? Se eu estou falando de público, né, que prefere preço do que a marca, isso também é pauta para a gente falar mais para frente, que eu vou trazer essa diferenciação aí. Eu quero só que vocês se atenham a isso. Quanto mais preparada eu como empresa estiver, né, sobretudo, conseguir
trabalhar, conseguir brigar, né, entre aspas, assim, com a minha concorrência por esse público, o preço ele diz muito ali, né, nessa concorrência acirrada. Então, é extremamente necessário. Eu preciso entender os momentos que eu vou trabalhar esse preço. Isso eu vou trazer um pouquinho depois, né, sobre o ciclo de vida do produto, né, quando eu falar um pouquinho mais para frente sobre o composto de marketing. Mas de início, eu quero trazer aqui essa necessidade da pesquisa de campo. Esteja sempre atento, né, a essa questão. Momento do produto também, né? Quando a gente fala de um produto, eu nem vou adiantar muito, porque senão eu acabo me aprofundando. Mas quando a gente fala de um produto que ele está normalmente penetrando no mercado, ele tem um determinado valor. Quando ele está no momento mais saturado, isso eu vou explicar depois, ele já vai um pouquinho caindo o valor, mas eu preciso me ater, que eu preciso entender esse momento. Aí envolve eu entender um pouco a dinâmica do varejo. Mas, primeiro, quero reforçar. Você tem umas pesquisas, sintam sim o consumidor, tá? Estejam sempre de olho no que os concorrentes estão trabalhando ali, desde promoção, desde movimentação dos preços. Tá? E aí, por fim, que eu queria trazer também para reforçar, já até interligando aí, eu queria falar sobre a questão da segmentação de público. Isso é tão necessário para uma estratégia, isso é tão necessário quando eu falo de gestão de varejo. Isso eu vou reforçar tanto quanto eu falo da importância da estratégia, como eu vou falar inúmeras vezes aqui da questão da importância de ter uma boa identificação com o público e conhecer esse público, né? Quando a gente fala de ter uma boa segmentação de público, lá na frente, olha eu e mais spoilers, né? Lá na frente, quando eu falar um pouquinho mais sobre, eu quero trazer um pouco sobre comportamento de consumidor, que é uma aula maravilhosa, assim, até coloco como aula, porque eu acabo trazendo muitas coisas até do ambiente mesmo de aula, do dia a dia, né, de coisas do universo do varejo. Então, assim, envolve muita psicologia também. Então, quando a gente fala desse universo, segmentação de público, eu preciso entender a linguagem do meu público, eu preciso entender onde o meu público está presente, o que o meu público está procurando que eu ainda não entreguei. Então, assim, uma vez que eu entendo a necessidade desse público, eu consigo atendê-la de forma eficaz. Então, assim, se atenham a isso, né? Tem uma frase que diz que é muito interessante, assim, quem fala tudo não fala nada. Então, assim, filtre essa informação, né, na sua comunicação com o público. Isso a gente vai falar um pouquinho lá quando falar de marketing digital, mas o que eu quero adiantar tenha uma segmentação de público bem trabalhada, porque com isso você tem mais chances de sucesso de atingir o consumidor final, que vai ter uma aderência ali com a sua identidade de marca. Bom, das dicas que eu queria trazer para vocês eram essas. Eu espero que tenham ficado claras, né? Coloco aqui, como eu sempre falo, né, no final dos vídeos, e vou trazer também nos demais. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram saber de mais alguma pauta que eu possa trazer aqui para vocês, que a gente possa debater aqui, escreve aqui embaixo no canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, se o conteúdo foi legal para vocês, dá aquele like, né? Se vocês querem receber mais ativação aí dos próximos vídeos, dá o clique lá no sininho também, tá? E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que a gente vai trocar muita informação bacana, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!